Estamos prontos, então? Acho que sim. Gabi, solta o Michael Jackson. Mas tu puxa... tu puxa uma pergunta, alguma coisa, né? Uma pergunta? Algum momento tu vai ter que falar alguma coisa comigo, né? Tá. Buenas, sejam bem-vindos ao BPROcast. O que a gente vai ver hoje, Manu? Não, nada sobre... Fugiu do script já de entrada. Buenas, sejam bem-vindos ao nosso BPROcast. Hoje eu trouxe aqui, fiz um convite a Manu para que a gente tenha uma conversa, na verdade um devaneio. A gente está aqui para falar sobre tudo e mais um pouco relacionado ao sistema de movimento, ao movimento humano. E a verdade é que essa conversa já era para ter acontecido há muito tempo. A gente já vem fazendo algumas reuniões via Zoom, enfim, nos nossos encontros. A gente troca uma baita de uma ideia, tem um monte de anotação e a gente não sabe nem exatamente por onde começar, tampouco onde vai terminar esse assunto. Então sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vinda, Manu. O que a gente vai falar hoje? Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de corpo humano. É o que a gente mais faz, o que mais a gente pensa, o que mais a gente estuda. E particularmente, eu e o Diego, quando a gente se encontra, a gente se diverte com esse assunto, né, Diego? Sendo trabalhando, ou estudando, ou em momentos vagos, tomando alguma coisinha, né? E aí, a gente sempre tava tentando, vamos fazer, e hoje é o dia, então. Então vamos começar, pessoal. Sejam bem-vindos. Pega o chimarrão de vocês, o café, a água, enfim. Um bloquinho de notas. Provavelmente vai surgir coisa aqui para estudar depois, porque essa conversa não vai terminar nesse podcast, se tudo der certo. E o que eu gostaria de perguntar num primeiro momento para Manu, tendo em vista que ela já fez um podcast que até convido vocês a assistirem sobre o Marco Zero dela, sobre como tudo começou, é que ela traga para nós uma breve ideia, para a gente ir aquecendo também o nosso raciocínio, do que fez ela se apaixonar pelo movimento humano. O que foi assim que, a partir daquele momento, deu o estalo e fez com que a Manu, então, se dedicasse integralmente a estudar o movimento, a complexidade do movimento e até mesmo as emoções relacionadas a isso. Isso é um bom começo, porque sempre quando a gente começa a trabalhar na área de movimento, e principalmente atendendo pacientes, muitas vezes tu começa a bater muito na trave e tu vê que a pessoa tem uma queixa que tu não tá conseguindo ajustar. E aí isso me incomodava demais, porque era muito ruim, né? E por quê? Quando chega um paciente e te diz assim, olha, eu tô com uma dor assim, no joelho ou na lombar, não importa o local da dor. Ele chega e diz assim pra ti, eu já fui em tudo que é médico, já fiz tudo que é exame, já fui até para outras cidades, indicações, e eu não melhoro. Quando ele fala isso, é porque a parte de movimento, todo mundo, ele já foi na massagista, ele já foi no fisioterapeuta, ele já foi no ortopedista. Então, se fosse alguma coisa da área médica específica, com um olhar um pouco mais linear, digamos assim, já teria sido resolvido. Então, a gente tem que começar a pensar, mas o que é que pode estar acontecendo? E aí eu fui atrás para entender outros sistemas e percepções sensoriais, corporais, o que é que podia estar atrapalhando o sistema de movimento, porque o sistema de movimento ele não está isolado, ele faz parte de vários outros sistemas. Se eu for pensar no sistema de movimento, sistema endócrino, sistema visceral, cada um, se eu penso neles separados, cada um tem uma função separada, mas todos trabalhando juntos ao mesmo tempo, acontece um repertório diferente no corpo. Eu acho que é por aí que a gente vai seguindo a linha. E se a gente for parar para pensar brevemente, assim, faz pouco tempo, nessa timeline de evolução da fisioterapia, da educação física, do trabalho através do movimento humano, que parou de se olhar para o joelho quando a dor era no joelho. Uhum. Né? Isso é algo que vem evoluindo, né? Vem aparecendo cada vez mais. E trago o exemplo do joelho, poderia ser a coluna também, né? Porque começou a se entender que a coisa era muito mais complexa. Eu acho que muito veio dessa ideia de trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, onde as áreas também começaram a palpar alguns conhecimentos que não eram conhecimentos padrão das suas formações, né? E hoje em dia se percebe que muitas vezes a pessoa vem com uma reclamação, isso pode ser até psicológico. Em conversas com o professor Rodrigo Radins, ele fala muito sobre isso, né? Sobre como esse sistema pode estar
alterado e isso gerar algo que num primeiro momento, sem ter essas informações, você vai pensar, bom, é mecânico. E de repente não é mecânico. Exatamente. E fazendo um gancho com isso, Manu, como funciona, para que a gente possa começar a devanear também, essa questão das experiências que essa pessoa vai tendo, então, indo um pouquinho mais para esse campo, tateando aí um campo mais psicológico, embora não seja a nossa, né? Mas as experiências que essa pessoa tem, como ela significa e como que isso pode ocasionar um processo de dor, então, como que esses sistemas, eles interagem e podem chegar num desfecho como esse. O que acontece? Como é que tu cria uma percepção corporal para ti? A gente tem que juntar algumas coisas, assim. A gente tem que entender como é que a pessoa se sente interiormente, como é que ela se percebe. A gente tem que saber o que ela está recolhendo de informação do meio externo. E dentro disso, essas informações se misturam junto com as crenças, do que ela acredita, o que é. E que aquilo pode causar ou não, por exemplo. Então, o que a gente costuma dizer? Que tem coisas que a gente pode melhorar, que eu tenho poder disso, que são as minhas questões, né, as internas. O que vem de fora, eu não consigo controlar se hoje vai chover ou não vai, se o tempo está úmido ou não vai, se está calor ou não vai, isso aí eu tenho que levar adiante. E as crenças do que eu acredito, do que pode ser, a gente também pode mudar o pensamento de uma pessoa que a gente está ajudando, trabalhando na área de treino ou no consultório, que é aquela clássica assim, o stiff me machuca, por exemplo. A pessoa tem certeza que aquele é o exercício que dá o problema nas costas, por exemplo, que dá a dor, né? E é muito comum, isso a gente vê bastante. E é um belo exercício para a musculatura lombar e para os isquios tibiais, e tu precisa trabalhar a fase excêntrica. Então, até tu tem que explicar e desmistificar aquilo para ele. Quando ele consegue entender, talvez a dor passe. Porque era uma crença dele, ele tinha certeza que quando ele fizesse aquilo ali, não ia dar certo. Então, a crença é bem importante. O ambiente, como é que seria o ambiente? O ambiente, assim, eu tô numa academia, eu tenho todos os cuidados, tenho um professor que cuida do meu treino, que ele vê que eu me dou bem, a gente tem uma empatia boa. Aquilo ali faz com que eu baixe minha guarda, me sinto bem naquele lugar. Quando eu chego, eles põem a playlist que eu gosto. Então, aquilo ali traz um ambiente completamente positivo para o treino da pessoa. Sabe que a equipe é boa, o cara relaxa e treina numa boa. Agora, quantas vezes a pessoa vem para o primeiro treino todo espiado, vai num lugar, mas eu vou me machucar com isso aí. E porque muitos pacientes que eu atendo, eles chegam, por exemplo, eles não são alunos da BPRO, e eu falo, não, tem que fazer um fortalecimento. Aí eles vão lá e começam e falam, mas isso aí não é pra mim, olha esses pesões aí, isso aí vai me machucar. Todo mundo, até tu desconstruir essa crença limitante. Então, tudo isso faz sentido. As questões exteroceptivas, interoceptivas e as crenças que a gente, né, tem da vida, que vai criar todo esse contexto, e aí a tarefa vai acontecer de uma forma boa ou não, bem executada ou não. Interessante, tu vai falando isso, vai me passando alguns filmes, assim, alguns clipes na cabeça da realidade da academia que a gente vê, né? Seja treinando, seja dando aula. E uma das coisas que vem sendo objeto das nossas conversas também, da discussão, principalmente no QRF, é a questão da importância de muitas vezes descaracterizar o exercício e focar na tarefa motora da execução, né? Porque, assim, fazendo um gancho, um paralelo bem prático, muitas vezes você vai pedir para uma senhora de idade, por exemplo, pegar uma barra e fazer um stiff ou um levantamento terra para ser o mais simples possível, e ela talvez se assuste, né? Ainda mais se ela vem do médico e se ela acredita nessa crença que ela tem uma hérnia, ela possui aquela hérnia e a hérnia dói quando ela faz um movimento na academia. Mas tu pede para ela pegar um cone do chão, que seja colorido de preferência, ou que seja algo, uma medicine ball, e ela vai lá e executa a tarefa com maestria e não sente nada. Principalmente se tu estiver conversando e falando com ela daqui a pouco sobre a receita do bolo de cenoura. E ela executa aquilo ali e não sente nada. Então a gente percebe muito claramente isso acontecendo na prática, essa questão de como a pessoa percebe o que ela está sendo exposta, né? E fazendo um gancho também com isso que tu trouxe a questão do ambiente, muitas academias, espaços que atendem criança, por exemplo,
Tem o kettlebell, só que o kettlebell colorido. Tem o halter, só que o halter colorido. Então, todas essas estratégias que vão fazer com que a pessoa ela execute ou faça aquele estímulo de força, mas que ao mesmo tempo isso seja confortável psicologicamente para ela, né? A gente vê isso muito acontecendo na prática, como as pessoas elas reagem de maneiras diferentes de acordo com o que tu tá propondo. Quando a gente fala de treino com kettlebell, por exemplo, o cara olha, pô, tá fazendo um snatch com kettlebell, tá fazendo um swing 40, que não, esse troço aí vai me machucar. Mas ele não entende também o passo a passo que tem para chegar até ali, né? E como pode ser simples como pegar algo do chão como um cone até criar essa escadinha e chegar lá do outro lado. Então vão fazendo... Vai vindo diversas conexões aqui na minha cabeça conforme tu vai falando isso. É muito bacana ver a tua fala vinculada com a nossa realidade prática na educação física também. Claro, e esse olhar, ele ajuda muito o profissional. A gente trabalha com pessoas, a gente tem que entender que o corpo, ele responde a demandas externas. E como é que é essa pessoa, se ela é medrosa, não é? O jogo vai ser de forma bem humana, né? A gente tem que entender quem é essa pessoa aí que tá chegando, que tá treinando. Não é só chegar e tocar carga e vamos. Até porque tem pessoas que vão precisar um pouco mais de carga e outras que não, que tem que desativar, né? A gente fala bastante isso hoje em dia, né? O cara já tá com uma pressão absurda, tem que fazer um trabalhinho diferenciado para depois botar a carga, né? Não vai botar tensão em cima de tensão. Cara do nó da gravata apertado, assim, que chega. Tem uma fala muito boa sobre isso no QRF relacionada à liberação miofascial. Inclusive fica sendo quase que uma dica prática das pessoas que usam. Vamos entender liberação miofascial aqui como rolar no rolo, pra gente não aprofundar muito essa ideia também, que iria longe algo falando de liberação miofascial, né? Mas me marcou muito a tua fala sobre identificar se o aluno é esse aluno tenso, que chega com aquela respiração apical, que é o cara nervoso, que já chega suando, qualquer coisa ele já tá a milhão. Talvez seja o cara do rola no rolinho devagar, respira. E se é outra pessoa que chega, não gosto desse, não gosto desse exercício, não quero treinar, que saco a vida, que saco não sei o que, tu sempre fala, é a hora de dar aquela esfregada no rolo pra pessoa ver se dá uma sacudida na vida e entra no treino, né? Isso acontece no teu consultório também? Como é que funciona isso na prática da fisioterapia? Isso é bem interessante, por quê, Diego? Porque a terapia manual, dependendo da pessoa, tu também tem a forma de tocar essa pessoa, né? Olha aí. Tem pessoas que tu precisa dar essa ativada, e tem pessoas que tu precisa acalmar. Hoje a gente sabe, através de estudos de ressonância magnética funcional, que aparece a área do cérebro que está sendo ativada no momento daquele estímulo, nesse tipo de exame. Então, isso foi um grande boom, assim, agora, para a gente entender várias questões, e não só na terapia manual, até a forma, assim, quando tu pensa numa coisa positiva, qual é a área que se ativa no teu cérebro. Quando tu pensa numa coisa negativa, qual é a área que se ativa no cérebro. Então, já esse mapeamento já está acontecendo e está ajudando muito, principalmente em dor crônica. Mas a gente sabe, por exemplo, assim, que toques suaves em regiões, por exemplo, braço, perna, em regiões que têm mais pelo, são mais suscetíveis ao sistema mais parasimpático. Logo a gente pode falar mais sistema nervoso autônomo, que é o sistema onde volta a calma, onde tudo se regenera. E um toque mais intenso, mais forte, ele vai ser um toque mais para o sistema simpático, o que ativa, o que gasta o sistema, o que faz eu acordar, que faz eu sair para fazer as coisas, digamos assim. É o sistema que vai estar linkado com o estresse, que faz eu acordar todo dia de manhã, levantar da cama. Então, o que acontece? Dependendo do paciente, tu sabe, assim, se tu vai usar um toque mais sutil, que é um toque mais emocional, digamos assim, porque esse toque sutil, ele vai em áreas do córtex insular, que é onde é o maestro das emoções, junto com uma respiração baixa, daí tu vai induzindo o paciente a chegar nesse processo para ele fazer o quê? Porque provavelmente ele tem uma emoção alterada. Por exemplo, a gente pode já ir ajustando ele para isso. E o que acontece? Baixa a tensão dos trapézios, aquela tensão cervical, porque ele estava muito ativado, estava muito o sistema simpático ligado. Então, a gente pode ter esse olhar um pouco mais avançado também qual o estímulo que eu estou dando para essa pessoa, para onde que eu quero chegar.
Então, assim, se o cara tá muito ativado e eu chego com o cotovelo rasgando, será que isso é bom ou não é? Mas olha a crença. Se o cara achar que tem que doer e eu tenho que chegar com o cotovelo e eu não fizer aquilo, será que o tratamento vai ser bom? Entendeu? Porque a crença dele é que tem que dar a doída. Ah, mas ela foi lá e fez só uns toquinhos suaves, nem sei o que ela fez. Entende? Então, tem que saber onde que tu tá pisando com o paciente, porque tem a questão das crenças dele também. Isso é observação e conversa, meio que tu vai mapeando, é um xadrez mental ali no início da... Ou muita explicação, explicar isso. Tu te acha um cara mais ativado ou mais pra baixo, assim? Ah, não, eu sou uma pilha, eu levanto a cama, eu nem me espreguiço, eu pulo, já tô, eu nem sei como é que eu levanto. Quer ver como é que eu pego a pessoa? Eu falo assim, ó, quando tu acorda de manhã, tu te espreguiça? Eu pergunto pra ele. E ele fala, às vezes o cara nem sabe se espreguiça ou não, a pessoa não sabe. Por quê? Porque pula num sobressalto e sai. E já sai. E espreguiçar é super importante. A gente porque espreguiçar é um aquecimento do teu corpo. Imagina tu passou muito tempo parado, dormindo, e aquilo ali faz uma higiene corporal, aquele esticar e voltar. A energia tá assim. Parada ali, tu precisa... É como se desgrudasse o sistema miofascial, assim, desse aquela energia e voltasse. E a pessoa levanta 1000 e não sabe. E daí eu explico pra ele, olha, eu vou usar um pouco mais de toque suave, porque tu tá muito ativado, por isso que a gente usa. Mas no fim, depois eu vou pegar uns pontos aí, a gente vai soltar uns pontinhos, mas daí a gente já sabe que estão uns pontos mais doloridos, já são meio mapeadinhos, assim, a gente sempre acha. E aí dá uma complementada para ele ficar feliz na questão das crenças também, digamos assim, né? Isso que tu comentou de se espreguiçar, a gente vê muito. Quem tem animal de estimação em casa nota toda hora, né? Gato, Sim. Principalmente, a cada 5 minutos é uma espreguiçada para um lado, para o outro, cabeça para cima. É um yoga, né? E cachorro faz muito isso também. Fica parado um tempo deitado, daqui a pouco ele levanta para se mexer, para fazer qualquer coisa, ele se espreguiça, pelo menos para frente e para trás, né? Tem autores que dizem que isso é uma higiene corporal, assim. Por exemplo, se tu tá numa aula muito tempo parado também, muitas vezes tu tem que tu dar uma suspirada grande ou puxa o ar fundo, depois tu te espreguiça. É uma forma de manter o teu sistema pronto para se tu precisasse se movimentar. Mais fresh, assim. Legal, né? E deixa eu te perguntar uma coisa agora que tu falou e acho que é uma curiosidade bem interessante. Por que o trapézio rígido? Quando a pessoa tá estressada, quando é esse perfil, assim, de pessoa que é mais ativa, mais 220, assim. Por que é o trapézio onde a gente nota, por exemplo, que essa pessoa tem esse perfil ou tá nesse momento, né? Sim. Então, vamos começar desde o início. Vamos nos ver como um ser vivo e que a gente responde às demandas. Só que, em primeiro lugar, o que a gente precisa pensar? Que a gente tem um sistema que a gente comanda e um sistema que a gente não comanda no nosso corpo. Ah, como assim, Manela? Pois a gente tem um sistema que ele é mais rudimentar, digamos assim. E ele é responsável nada mais, nada menos por toda a questão fisiológica do nosso corpo. Frequência cardíaca, as funções dos meus órgãos internos, pressão arterial, tudo isso a gente não comanda, né? Então, o que acontece? Esse sistema se chama sistema nervoso autônomo, por isso que é autônomo. Ele faz as funções sozinho, a gente não precisa pensar para executar. Tá? Esse sistema ele é tão importante e ele mantém... Qual é a grande função dele? É manter a gente vivo. Simples assim. Então, é um sistema que está sempre fazendo as funções primordiais. Beleza? De maneira a simplificar, ele é responsável por tudo que é essencial para tu estar vivo. Exatamente. Ele vai estar sempre protegendo todas as questões fisiológicas do corpo e endócrinas. Perfeito. Beleza. O que acontece? Esse sistema, ao mesmo tempo, tudo no corpo são questões químicas e físicas, por exemplo. Quando eu penso numa coisa, eu posso imaginar na minha cabeça e criar um baita de um problema. No sentido assim, eu tenho que falar um negócio pro Diego, mas eu não sei se ele vai gostar. Aí, dali, eu já fico pensando assim, porque ele pode pensar isso, que ele pode pensar que... Daí eu vou. Daí vai longe. E aquilo já é um estressor. Porque às vezes tu fica ruminando aquele negócio na cabeça. E aí eu tenho questões de trabalho, tem pessoas que têm filho, e aí as coisas vão se juntando. E esse sistema nervoso autônomo não lê isso como uma inverdade. Ele lê isso como um estresse, por exemplo. E o que é um estresse? Pode ser um leão me atacando, ou pode ser uma coisa que eu penso. Porque quando o cérebro pensa, não sabe se é real ou não é real, esse sistema nervoso autônomo.
Então, o que o sistema nervoso autônomo? Ele se divide em 3 partes. Sistema nervoso simpático, parasimpático e o entérico, que cuida de toda a parte digestória. Então, o simpático é o que vai ligar o botãozinho de luta e fuga quando eu tô em perigo. Então, daqui a pouco vê uma cobra e eu olho aquilo que a gente dá um pulo, a gente sai. É ele que ativou o simpático e fez a gente dar esse pulo. E é ligado ao quê? Aos músculos lá. Mandou energia muscular, mandou sangue, fez eu me mandar. Mas o sinal vem desse sistema nervoso. E o que acontece, Diego? Acontece que quando a gente está em perigo, o que a gente faz? Ou a gente se arma para lutar. E quando a gente se arma, a gente não faz assim com o trapézio para cima. Precisa se fechar. Fecha, que nem um lutador de boxe. Cerra os dentes, que é a tensão, transmitir força para dar o soco, para lutar. E também vai sangue para as pernas, para te correr. Tu tem 2 opções. Ou tu luta com o problema que tu tá, ou pernas para quem te quer, vai embora, sai correndo. Então, isso é super interessante, porque tem muitas pessoas hoje que têm problemas nos antebraços, panturrilhas, crônico. E tu faz tudo. E daí tu vai ficar fazendo liberação miofascial, rola no rolinho e não passa aquilo, e a pessoa tá sempre assim. Será que não é estresse crônico? Porque o sistema tá levando muito ativação para a periferia, tá deixando de alimentar órgãos mais internos, esse cuidado. Daí como é que tu complementa? Tu complementa assim, como é que tá teu intestino? Como é que tu sabe? Daí as pessoas começam a chamar a história da bruxa, né? Por quê? Porque o estresse, ele dá uma bagunçada na pessoa. Então, tu vê aquele sintoma se cronificando que não melhora com nada. Tu tem que trabalhar a respiração, tu tem que trabalhar nível de consciência dessa pessoa, porque ela não tá se enxergando assim. Tu tem que falar assim, olha, tu tá muito estressado. E daí eu explico tudo isso pra ela entender que o corpo funciona assim, porque ninguém explicou isso pra gente, né? Então não é culpa. E isso a gente sabe porque a gente estuda, né? Mas não porque é a nossa profissão. Então, essa educação, esse ensinamento já é atendimento. Porque a pessoa assim, faz todo sentido o que tá falando, porque eu vivo massageando, já fui em tudo e nunca melhora isso aqui. Por quê? Porque não, é central o problema, não é muscular. E seria correto afirmar, a gente poderia supor que quando chega nesse nível mais externo de manifestar a dor no sistema de movimento, já está andando essa situação há um certo tempo, ou pode ser um episódio bem agudo, assim, por exemplo, tive um episódio estressor e aí eu senti dor na perna. Tem essa a gente pode inferir que existe essa relação? Posso dizer assim, agudo, por exemplo. Um estresse agudo. Bati o carro, tomei um sustão, foi ruim. Tu pode ficar dolorido que nem atividade física. E passa. Porque foi aquela descarga e depois... Que é assim, é bom se estressar. Estresse não é ruim. O problema é o estresse crônico, né? Que a pessoa fica, que é onde tá todo mundo... Pode ver, há um tempo atrás não tinha tanto problema com essas questões emocionais e de estresse. Hoje a gente identifica quase todo o tempo no consultório. Eu não tenho um dia que eu não trabalhe com alguma questão dessa que a gente está falando. Que passe reto uma questão, isso aqui é só uma epicondilite, isso aqui é só uma... Porque a pessoa... Porque é que... Daí o meu público que eu atendo é o tipo de pessoa que já fez exame, já passou já tá descrente do processo, né? E aí, daí, mas é bom, porque já tem uma triagem que eu sei que o músculo esquelético já meio que foi deixado de lado. E acho que também pega a pessoa realmente aberta para ouvir o que tu tem para falar. Talvez se chegasse para ti numa primeira escolha sem ter tentado algo mais convencional, talvez seja a palavra, né? Talvez, que tá viajando aí, essa bruxaria, que é esse troço que tá fazendo, né? Mas se já tentou uma coisa, já tentou outra, já fez o que seria o padrão assim, inicial e não resolveu, essa pessoa já deve chegar para ti com uma cabeça um pouco diferente. Eu preciso realmente tomar ciência do que está acontecendo aqui, porque talvez até na cabeça dela seja mais grave do que seria um caso normal, né? Isso participa mais do teu paciente. Horas a gente tem que desmistificar, horas a gente tem que construir uma ideia nova. Então, daí depende o que vai aparecer ali.
uma questão muito importante é a questão da postura que a gente vê hoje, né? Postura, assim, como é que a pessoa tá postada na tua frente. Isso já diz um monte de coisa para ti. As expressões faciais. Então, a osteopatia e a acupuntura ajudam muito a gente a observar, porque antigamente os médicos não tinham exames de imagem, né? Como é que eles faziam? Eles tinham que observar o paciente, olhar olho no olho, olhar as expressões, ver o que aquela pessoa podia ter. Então, tem muitas relações interessantes que se faz e que hoje, até em questões de embriologia, aparecem, né? Às vezes a gente fica assim, pô, como é que esses chineses 5.000 anos atrás sabiam, né? Como é que expressões faciais tinham a ver com questões viscerais, por exemplo? Porque quando a gente é um feto, por exemplo, a gente vai se desenrolando e a cabeça estava dentro do abdômen, por exemplo. E a gente vem vindo, se desenrolando. Então, a parte da frente do rosto tem a mesma parte embriológica das vísceras, por exemplo. Então, assim, olheira, tom de voz, tudo isso quer dizer algumas questões. Mas que isso tudo hoje a gente já sabe, através de pares cranianos, sistema nervoso central, como é que isso funciona com mais tato, assim, né? Hoje, com certeza quem está nos ouvindo agora quer ouvir um exemplo. Por exemplo... na acupuntura a gente trabalha muito assim com o tipo de... Por exemplo, assim, tem uma voz de choro. A pessoa tem uma voz chorosa, mas sabe, tipo, da pessoa que parece que vai sempre começar a chorar, mas não chora. Tu conhece uma pessoa assim? Sim. Sim, a gente sempre conhece. Então, isso quer dizer alguma coisa na medicina chinesa. Tem a ver com o meridiano do pulmão, por exemplo. A gente sabe, uma pessoa que tem vermelhidão no pescoço. Tem a ver com o meridiano do coração. E daí, nisso tudo, a gente vai confirmando, fazendo uma avaliação, mas com outro tipo de olhar completamente diferente do olhar da medicina daqui, né? Mas tu vai fechando e fecha uma engrenagem maravilhosa, assim. Fica muito interessante trabalhar com essa parte plena, assim, do corpo. Porque o que acontece? O corpo, ele tem muitas relações. A gente ainda não conseguiu olhar todas elas porque é praticamente infinitas. Como é que tu vai falar num trabalho científico os pontos de acupuntura se a gente tem 12 meridianos? Existem meridianos que têm quase 65 pontos, um meridiano. E é bilateral. Então, são muitos pontos, muitas coisas para a gente olhar e ver, mas se torna muito mais humanizado, eu gosto de dizer assim. Eu não gosto de dividir por partes, botar eixos e planos. Eu sei que isso é bem importante, mas o que acontece? Eu acho importante para quem quer ganhar performance esportiva, para quem joga ali seu futebol, para atletas, porque essa questão dos planos e eixos, assim, e o valgo dinâmico e toda essa história. A gente começou a falar de postura, né, Diego? Agora onde é que a gente vai parar? Mas o valgo dinâmico tem a ver com esse assunto todo, né? Tem. Isso tudo tem uma névoa, assim, hoje em dia, por cima, ainda que a gente tem que falar e desmistificar, porque não seria tão simples assim a gente trabalhar com eixos cartesianos, digamos assim. Nosso corpo é muito mais legal que isso, tanto que existem estudos com atletas de alto nível, tipo Bolt, tipo um Phelps, que eles foram ver como é que esses caras se movimentavam, então, porque os caras são super homens, assim, na tarefa que praticam, né? Uhum. E foram olhar e que, na verdade, eles faziam valgo, eles não se movimentavam de uma forma linda nos planos e eixos como se imaginavam. Mas como é que eles faziam? Por que eles eram tão magnânimos no que faziam? Porque eles se adaptavam melhor ao meio externo. Por exemplo, o cara vai fazer uma jogada no basquete, ele tem que se esquivar, vai fazer um valgo para cá, o outro para lá, tanto no futebol, tanto para correr. Então, quando mudava o meio, eles eram mais rápidos para se adaptar para aquele meio. Então, a variabilidade é importante. Então, eu não posso ficar só naquele eixo que nem um machado batendo sempre no mesmo lugar. Então, tu variar e
enriquecer o sistema, né? Tu vai desenvolver uma espécie de vocabulário, de repertório motor realmente que permita, numa situação de um caos organizado ali, daqui a pouco numa estrutura de sessão de atendimento ou de treinamento, dar subsídio para que quando a pessoa chegue numa situação de alavanca desfavorável biomecânica, se é que a gente pode usar esse termo, ele tenha como resolver aquele problema que se apresenta sem se machucar. Tecnicamente é isso. Exato. Só que assim, não existe certo ou errado, no sentido, se eu pego um atleta e eu sei o grupo muscular que ele mais usa para fazer o gesto que ele sempre faz, mas é claro que eu tenho que trabalhar isso, não tenho dúvida, e fazer testes. Só que isso não se aplica para todo mundo, né? Acho que o movimento tem que ser mais livre. Acho que a gente tentou meio que prender o movimento... Botar numa caixinha, assim. Numa forma ideal, e não existe isso, assim, para mim. Aqui a gente começa a tatear num... E a postura? Num ponto... A postura, segura aí, a gente já volta pra postura. Porque tem um gancho importante aqui. Quando a gente tá falando de movimento e pensando na execução atlética... onde muitas vezes, por exemplo, esses exemplos que tu trouxe, essa pessoa ela se movimenta livre no espaço sem, de repente, uma barra nas costas ou algo que gere uma força axial. Eu entendo essa lógica, mas me preocupa um pouco, e aí vou te desabafar, quando a gente vai muito pro lado e começa a descambar do movimento, então é lindo e é amor e tudo pode, e daqui a pouco a pessoa tá com uma barra nas costas, realizando um agachamento e fazendo de 10 repetições 9 valgos absurdos, porque realmente não tá pronta para aquela demanda ou não respeitou o processo de desenvolvimento. Eu acredito que a gente sempre tenha que, só fazendo uma ressalva aqui para fechar nossa ideia, por caso tenha nos ouvindo alguém que é da parte mais técnica, né, do powerlifting, sei lá, a gente sempre tenha que, quando for tocar nesses assuntos, é construir de maneira muito clara qual cenário a gente está discutindo, né? A gente está discutindo uma realidade de uma academia, onde a pessoa está treinando força, hipertrofia, condicionamento, aquela parte do treinamento com barra, ou a gente está falando do movimento pela beleza do movimento, pela liberdade, pela funcionalidade do sistema locomotor. Aqui, nesse momento, a gente está falando dessa segunda etapa. Né? Então, só para deixar esse disclaimer aqui, porque daqui a pouco a gente vai tomar pedrada lá na internet, sabe? Porque hoje em dia é tudo, mas tudo vira discussão, né? Não existe um padrão ouro, dependendo do que tu quer e para quem, né? Acho que a grande jogada é essa. Esse é o ponto. Quem tu tá treinando, para que tu precisa. Até porque muitas vezes... Porque a gente vê coisa, né? Exatamente. E muitas vezes, na realidade da academia mesmo, o aluno vai fazer 10 repetições de um agachamento e uma repetição ele vai fazer um valgo e tá tudo bem, segue o baile e a pessoa não vai morrer, né? Não vai perder a perna porque fez um valgo. Então, não é assim que funciona e muitas vezes a gente é radical nesse ponto. Não pode fazer. Acho que esse é a questão que tu tá trazendo aqui. Mas vamos voltar pra postura. A gente falou do trapézio, de se fechar e chegou na questão das emoções, como a pessoa se apresenta e como funciona essa postura. O que mais a gente pode aprofundar nossas ideias relacionadas a isso? A postura hoje é vista assim, ó. Como eu me sinto por dentro, que são as interocepções. E isso é bem interessante, porque é ligado bastante à parte de fáscia visceral. Como é que está meu sistema éstero e proprioceptivo. Que tudo isso vai se juntar e vai formar uma sensação de como eu estou agora, nesse momento. Então, assim, ó, eu posso ter um sentimento agora, quando eu estava vindo para cá, e agora eu estou sentindo outra coisa. Então, isso vai mudando conforme... O tempo inteiro, de acordo com o que vai acontecendo. O tempo inteiro, conforme vai acontecendo. E muita gente tentou educar essa postura das pessoas, né? Manequim, assim. Ficar... uma postura bem ereta, né? Bem rígida, na verdade. É uma postura rígida, uma postura certa hoje, certa, entre aspas, como a gente educava um tempo atrás, é o quê? Peito pra frente, né? Como se fosse fazer uma... Como é que é o nome disso, Diego? Uma saudação. Militar, assim. Sentido. Como se a pessoa estivesse uma coisa de soldado, assim, bem reto. Nos faltou a palavra. Faltou uma saudação. Continência. Uma continência, isso aí, batendo a continência. Ufa. E o que acontece? Quando a gente fazia isso, e isso eu não tenho vergonha de dizer o tanto que eu corrigi postura de pessoas. Tipo assim, fica assim, dá aquela cutucadinha na torácica para botar o peito para frente, sabe? Isso aí causa uma hipervigilância.
lembra lá do sistema nervoso autônomo? O que é tu tá bem pra frente, assim, parece que tu precisa observar para todos os lados que tu tá vendo, porque alguma coisa há que eu preciso observar. Tem que estar ativado. Tu tá ativado. Então, isso manda uma informação lá pro sistema nervoso simpático que, fica ligado que alguma coisa tem aí. E o que acontece daí? Se ele tá ligado, vê alguma coisa aí, eu já aumento uma tensão geral. Então, eu fico já para disparar uma vigilância muito rápida. Eu fico mais ativado. Então, o que acontece? Isso pode ser positivo em alguns momentos, mas ficar sempre assim não dá. Tá sempre assim. Então, lá vamos nós. Vamos conversar com o paciente, explicar. Mas sempre me disseram que é assim, que é assim. Não, eu não tô dizendo para te ficar corcunda. Mas se tu soltar um pouquinho o ar e fazer, né? Der uma quebradinha assim, um pouquinho na tua torácica, tu vai já tirar toda essa contração. Daí eu começo a mostrar para ele como é. Outra questão muito importante é abdômenes rígidos. Aí. A pessoa, ninguém tira a barriga. O tempo inteiro ativando, tirando a barriga. E aí... Encolhendo a barriga, né? Isso também, porque isso assim, é a mesma coisa assim, puxa o ar e prende em cima, assim, do teu peito, bem alto. E aí faz uma pressão no teu abdômen. E aí, dali, assim tu fica um tempo. Agora inteiro. Fica assim. E as pessoas ficam assim, o dia inteiro. Isso traz uma informação para o sistema nervoso central. Não é positivo. Às vezes a gente pode estar sendo um padrão de vigilância por alguma coisa, mas não viver assim anos a fio. Então, isso é um outro estressor que dá para quebrar. Só que não é fácil quebrar, porque tu tem a mania de estar assim. Então, a gente usou a postura de uma forma errônea, porque a postura certa, claro que a pessoa não pode ficar corcunda. Só que qual é o grande salvador? A atividade física. Porque mobilizar isso. Se eu tenho uma boa atividade física regular, se eu tenho uma boa musculatura forte, eu não preciso ficar me preocupando toda hora com a minha postura, porque ela vai estar acontecendo. Eu não tenho aqueles músculos fracos que eu vou derreter em cima de uma cadeira, digamos assim. Então, assim, quem faz uma atividade física regular pode muito bem passar o final de semana tirado vendo Netflix, que não vai dar uma oi nas costas. A não ser que ele esteja muito ativado também. É aquela balança, né? Os dois lados. Então, eu converso muito sobre isso. Porque eu vejo uma coisa muito recorrente. Esse tipo de padrão e essa queixa. Porque pode ver, por exemplo, assim, a dor lombar. Tem gente que tem um abdômen muito forte e tem dor lombar. E aí, como é que tu vai fazer? Tu tem que soltar, né? Como é que solta? Dando essa consciência. Que existe um lugar para expandir mais pro abdômen, tu não precisa respirar tão alto. Agora tu tocou numa questão importante. Não que as outras não sejam, né? Mas me veio isso. E a gente tem essa mania como professor, palestrante, tudo que a gente vai falar a gente diz que é importante, né? Para chamar a atenção de quem tá ouvindo. Mas como é que funciona essa questão de dor? Então a pessoa treina, tem uma vida ativa, corre, pratica musculação, treinamento funcional, seja o que for. A pessoa é uma pessoa ativa, dentro dos padrões mínimos. E aí, final de semana agora, aqui no Rio Grande do Sul, começando a ficar bem frio, chovendo, a pessoa fica um final de semana inteiro no Netflix, dorme um pouco a mais, fica bastante deitada e aí dor nas costas. Não é o colchão, não é o travesseiro? E agora? É que a dor, né? A dor, ela é muito complexa, né? Que bom que fosse o travesseiro, né? E o colchão, porque senão era muito mais fácil. Mas hoje a gente sabe que a dor tem várias vertentes aí, que pode ser muitas coisas juntas. Então, pode ser desde o estresse acumulado que a gente fala hoje em dia, pode ser um sistema nervoso central bem bagunçado, que a gente sabe que pode bagunçar muito, porque existe quem é que mapeia tudo isso que está em volta e o que está dentro da gente, que eu estava dizendo que é das questões exteroceptivas e interoceptivas, né, essas sensações, está sendo mapeada todo o tempo pelo sistema nervoso central. Tudo para a gente saber tudo o que está acontecendo e para a gente se manter vivo, para saber se eu estou num lugar adequado, se eu tenho que me mandar daqui. A gente não se vê, mas a gente, quando eu olho aqueles programas Animal Planet, por exemplo, a gente tem todas aquelas coisas de vigilância, de ir atrás de comida. A gente vive, no fundo, assim, pensando assim, às vezes tu tá, assim, tomando café e pensando que tu vai almoçar.
Sempre na frente. Os bichinhos não fazem isso também? Estão sempre atrás de uma comidinha. Entende? A gente está sempre... o nosso cérebro está sempre na frente. Mas isso para manter a gente vivo. Ele tá sempre um passo à frente da gente para saber como é que tá isso aí. Se tá bom, se tá favorável, se não tá favorável. Tentar buscar um certo controle sobre as situações? Isso. Só que às vezes isso tá meio desregulado. E é o que acontece? Desregulado no sentido pode estar mais sensível. E qualquer estímulo que não causaria dor pode causar também pro cérebro. O cérebro, ele pode estar mais ativado nesse sentido, mas eu gosto muito de falar, que eu já falei no outro podcast, mas é que essa é muito boa, assim, que daí não tem como errar, né? Porque é a mesma coisa que eu tenho um alarme que cai na minha casa, no pátio, e cai uma folhinha pequenininha e já toca o alarme. Muito e não é uma pessoa mesmo que pulou, um ladrão. Então, qualquer coisa já dispara. Então, hoje, a gente sabe que não é bem assim. A gente precisa de ajuda multidisciplinar, né? Às vezes precisa de psicólogo, precisa de nutricionista, tudo isso interfere. E indicar um psicólogo para o aluno, para o paciente. É, dureza, né? Dureza. Tem que ter muito jogo de cintura, muita calma e classe para entrar nessa conversa, né? Muitas vezes é complexo para a pessoa, assim. Não, com certeza. Tomar consciência, que às vezes ela se esconde muita coisa também, né? Claro. Mas isso é papo pra gente chamar um psicólogo pra trocar uma ideia com ela. Mas a pessoa não percebe que ela não é por mal, é porque ela não se vê. Vamos puxar a brasa pro nosso assado, mas fica aqui o gancho do psicólogo. Vamos. Se tiver psicólogo nos ouvindo aí que goste desse tema, vambora. Manu, a gente falou da questão do colchão, do travesseiro, que acaba sendo, na realidade da academia a gente ouve muito isso, né? Mas como é que fica a questão do sono dentro desse cenário? Porque aí a gente tem essa hipervigilância, a gente tem um sono muitas vezes conturbado, até mesmo uma certa ativação. Tu falasse ali da ATM, da questão de estar sempre criando força. Como é que fica essa questão do bruxismo de vigília e essas outras questões aí? Essa questão do bruxismo de vigília é uma questão que também vem desse sistema nervoso, a questão de luta e fuga. Só para ficar mais assim claro, por exemplo, existem 3 formas assim de comunicação através do sistema nervoso assim autônomo, tá? Que seria assim, uma é quando um animal, por exemplo, toma um susto e se finge morto, por exemplo, dá aquela paralisia, ele fica tipo, pensa lá na barata, a barata cansou de passar a perna na gente, a gente acha que tá morta, tu vai lá pegar um negócio para pegar ela e quando volta ela já se foi, né? Já aconteceu, né? Então, isso é um sistema também de defesa de sobrevivência. Tá? Um outro que a gente tem é esse de luta e fuga, que a gente usa o tempo inteiro nessa questão de estresse. E outra questão legal da gente ver é a questão da... como é que funciona a nossa comunicação. Tá? Eu tenho um nervo que é bem, bem, bem importante, tá? Que é o 10º par craniano, que é o nervo vago. E esse nervo, por que é vago? Porque ele vagueia por muitos lugares do corpo. Então, ele vai quase até o final do meu intestino. Então, ele inerva toda essa questão do sistema nervoso autônomo até lá quase o final do meu intestino. Então, ele é um quê? Ele é um grande nervo aferente. Ele leva muita informação para o sistema nervoso central de como é que está a parte interna do meu corpo. Só que isso chega numa área do cérebro que vai fazer conexão com outros nervos, outros pares cranianos, que tem a ver com as expressões faciais e que tem a ver com o tom de voz. Então, vê como tudo tá conectado, de como é que tu tá se sentindo, como é que tu mostra, assim, hoje o Diego não tá legal. Mas parece que a gente dá um loop no assunto, né? Ele tá meio abatido, né? Como é que eu sei? Daí eu falei assim, Diego, o que houve? Assim, tô meio enjoado. Pô, tu sabe que o cara tá enjoado, porque tu viu no rosto, né? Por exemplo, que tu nota que ele não é aquela pessoa que é sempre, porque tem alguma coisa que tá incomodando ele. O que tá incomodando? Essa sensação interna. E isso se mostra no
comportamento na postura, nas expressões faciais. Então, a gente tem que estar atento para todo esse olhar. E a questão, por que eu cheguei lá? Porque então, dentro desses 3 sistemas, o que acontece? Isso aqui são todos sistemas meio que gastam energia, são simpáticos, tá? Olhando aqui. E o sono é a fase parasimpática. Então, o parasimpático é a fase reparadora. Então, eu preciso ter um sono bom para repor tudo que eu gastei. Durante o meu dia, durante o meu momento estressante ou não, durante o momento que eu estava acordado, tá? Só que o que acontece, conforme tem esse desequilíbrio de simpático, parasimpático, eu posso continuar rangindo os dentes. Porque se eu tô com um problema muito azucrinando minha cabeça, por exemplo, é a mesma coisa que dormir com o leão do lado da cama. Porque aquilo ali tá te incomodando. E tu aperta os dentes também à noite. Então, hoje em dia, existem vários, assim, tratamentos, mas aí tem que falar isso pro paciente, tem que indicar uma terapia, tem que indicar uma meditação, tem que indicar uma respiração, porque o estresse, ele tá cronificando tanto que ele tá sendo deletério. Porque o cortisol, que é o hormônio de estresse, que é muito bem-vindo, mas nas suas doses boas, né? Ele desregulou. Então, à noite, ele aperta os dentes. De dia, ele aperta os dentes. Então, ele está sempre se defendendo de alguma coisa. Que é um problema. Pode ser conta, pode ser uma dívida, pode ser um problema de saúde de família. Várias questões, né? Teria então, que identificar o que é o leão da vida dessa pessoa. Exatamente. Tá matando literalmente um leão por dia. Exatamente. Literalmente. Já pensou? Tá sempre com o leão do teu lado, assim? O que tu ia fazer? Tu ia estar relaxado ou tu ia estar tenso? Provavelmente já tá tenso, né? Mas é bem Agora isso. foi maio, o leão tava aí passando pela gente, tava todo mundo tenso. É verdade. Quando o leão chega, a galera fica tensa. É ou não é? Aí é que é. Pois então. Mas essas coisas, elas poderiam ser facilmente trabalhadas de dentro pra fora e de fora pra dentro também? Uhum. O que tu aconselharia, assim? Tem um padrão sobre isso? Por onde começar? Eu gosto muito, assim, de conforme eu vou estudando e lendo, serve muito pra gente, né? É um autoconhecimento. Quando tudo isso que eu tô falando, assim, eu fui entendendo e serviu pra mim. Eu acho que o importante é a gente começar a entender isso e a partir que tu entende, tu consegue passar adiante para os alunos, para os pacientes. Porque o que eu enxergo hoje, o quanto que a gente se distanciou de nós mesmos. Porque a gente não sabe como é que a gente funciona, número 1. Outra, a gente não percebe as coisas. Então, quando a gente tem esse tipo de conversa, é como se eu quisesse trazer a pessoa para se observar. Ela própria. Ela tem que ver, assim, realmente, isso aqui tá me tirando sono. Quase uma terapia. O que é que tá te tirando sono? Mas eu não quero saber o que é. Eu quero que ela pense e, assim, só da gente... cutucar ali. A gente pensa, tipo, mas o que é que tá te tirando sono? Tem que saber por quê. O que acontece? Tu pode ir na melhor massagista do mundo, fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo, que se tu não conseguir ver o que te tira o sono na vida, tu vai continuar com essa tensão. É paliativo, né? Resolve ele na hora e depois volta tudo. E eu me sinto na obrigação de dizer isso porque o meu trabalho não vai funcionar. Porque eu não vou resolver aquilo, entendeu? Então, se ela não buscar uma ajuda ou não conseguir perceber o que é que faz aquilo pra ela, daqui a pouco ela percebe. Mas eu fico assim porque eu tenho que me mudar em 3 meses, eu não sei o que eu vou fazer. Daqui a pouco, tá? E daí ela começa a ver isso de uma forma diferente. Bota num papel, se organiza, começa a ligar para uma imobiliária e aquilo vai baixando, porque ela vai resolvendo aquilo, por exemplo. E aí ela tira aquele peso, ela se sente melhor e às vezes a dor pode melhorar ou pode não melhorar, daí depende de cada, né, pessoa. Mas é uma forma da gente ver o quanto que as emoções alteram, né, o físico, de fato. E isso tudo demanda tempo e energia, né? Claro. E hoje em dia, com essa realidade insana e
E até em virtude da tecnologia, de tudo ser muito rápido, muito acelerado. Agora mesmo, atualizou o WhatsApp há pouco tempo, tu consegue ouvir o áudio 2 vezes o tempo, né? Então tu tá sempre... Parece que tu nunca tem tempo. Que tempo que tu vai ter pra parar, respirar e se autoanalisar, assim? Pô, o que é que tá me deixando assim? Por que eu comecei a sentir dor no maxilar lá, quando eu acordo de manhã eu tô com dor na região do pescoço, tô muito travado de um dia pro outro. Será que é realmente meu travesseiro? O que será que tá acontecendo nesse home office? Se as pessoas foram trabalhar de home office, a gente já fazia isso, né? Grande parte do nosso trabalho de produção intelectual, das construções de materiais didáticos, eles acontecem em home office. Até porque a gente tem essa coisa de produzir em momentos mais distintos do horário comercial. Mas a pessoa vai, muitas vezes, para uma situação que nem essa, pensando, agora eu vou trabalhar menos, tô em casa, tô tranquilo. Na verdade, não. Na verdade, tu não tem mais descanso. A partir do momento que tu levantou e te propôs das 8 da manhã às 8 da noite, tu tá ali e vai. E aí, como é que funciona isso? Que momento que eu vou tirar pra mim? Mas daí depende de cada um. Até onde tu deixa a corda aí. Até onde tu vai. Isso aí é complicado, porque hoje... tu tem que tomar as rédeas, né? Ou tu pode adoecer, ou a conta chega mais tarde. Como é que tu vai viver uma vida sem dormir direito, sem ter o teu momento? Mas, todavia, existe uma... Não sei se é o termo tão certo, uma inteligência emocional, digamos assim, que a pessoa vai se dar conta que, tipo, cara, não quero viver assim. O que tá de errado comigo? Porque eu não tô feliz, porque isso não causa felicidade, né? Uma hora o cara para e fala assim, eu quero, vou ficar assim. Só que tem pessoas que entram no automático e começam a viver assim. E quando eles acordam, é tarde demais, digamos assim, dá conta lá na frente. Exato. Por isso que eu acho que é importante a gente se perceber, a gente parar para prestar atenção. Isso faz a gente crescer. Por exemplo, eu uso uma tática que é de mindfulness. É atenção plena em quem? No meu paciente. Quando ele tá falando comigo, eu tô ouvindo tudo que ele tá falando de verdade. E mapeando. Por que eu digo isso? Parece besta. Assim, mas antes então tu não ouvia teus pacientes? Muitas vezes eu tava olhando e eu já tinha atendido 10 pessoas, por exemplo. E muitas vezes eu não tava ouvindo. Como, né? Não tava ouvindo. É claro que eu sabia que era uma dor ali no ombro, mas assim e tal. Então, assim, o que acontece? Quando eu consegui parar para entender por que eu girava tão rápido minha cabeça também e para que se tu consegue dar uma assistência melhor, prestar melhor atenção no paciente, tu tá com a tua cabeça descansada, tu consegue tomar decisões melhores, fica tudo mais limpo na tua cabeça para te poder tratar. Nisso o teu tratamento melhora, nisso tu pode cobrar mais, nisso tu pode atender menos. Clareza do processo. É a clareza do processo. Então, parece assim, mas eu tenho que entrar nesse turbilhão ou eu posso parar e ver, não, mas se eu fizer assim... Tu começou a responder algo que eu tava pensando aqui na minha cabeça, como colocar na mesa, porque eu acho que essa é uma bomba na conversa, né? Porque a gente tá falando sobre percepção, sobre observar o paciente, observar o aluno. Agora, o que eu ia te trazer é o desafio disso numa realidade de um profissional, daqui a pouco, fisioterapeuta que atende pelo plano de saúde e tem sessões ali de 20, 30 minutos, talvez de 1 hora, mas com 5, e aquela loucura insana, ou do profissional da educação física que está dentro da sala de musculação e está responsável por 20. Em que momento tu vai conseguir fazer uma leitura de uma situação como essa? Porque se entra e sai de gente, essa loucura, e eu preciso atender mais, eu preciso correr, eu preciso... É complicado. Como é que fica isso? Seria o outro lado da moeda. É que assim, é diferente o trabalho em consultório, 1 para 1, eu consigo fazer isso, né? E infelizmente não é um trabalho que a gente consiga trabalhar por convênio em função de valores de convênio. Então é um trabalho que eu vou demandar aquele tempo, cada paciente vai ter seu horário, e daí é diferente mesmo, assim. Tu não vai conseguir dar essa atenção atendendo 5 por hora, enfim. Seria qualidade e quantidade. Mas aí é que tá, Diego, mas tu já parou para pensar em tudo isso que a gente tá falando? Um paciente com uma dor crônica, que já faz mais de 3 meses tá com aquela dor, que tá com o sistema nervoso central todo bagunçado, que existe toda as questões multifatoriais de como ele percebe o meio, como ele tá... E ele tá fazendo a fisioterapia
convencional, vou chamar assim, com TNS, choquinho, com ultrassom e calor ou gelo, ele vai melhorar? Isso queima o filme da fisioterapia. Depende de quantas sessões o médico prescrever. Não é brabo? Eu, se eu fosse fisioterapeuta nessa hora, eu ia me rasgar. É dureza. E aí isso vai fazendo uma imagem na fisioterapia. Então a gente faz de tudo para quebrar essa imagem. Porque tem que pensar de uma forma diferente. Essa pessoa que está nesse caso que eu estou falando, ele se daria muito melhor começando a fazer um treinamento funcional, um Pilates, por exemplo. Só que às vezes não é indicação, dependendo do caso, né? Claro. Porque ele precisa se movimentar, ele precisa quebrar padrões, ele precisa redefinir o sensorial dele com movimento. É uma coisa mais multifatorial, não é aquela coisa... Porque aquela dor dele talvez não seja do lugar onde estão tratando. Essa é a grande jogada. Não é tanto... Causa e efeito. Causa e efeito, né? Uhum. Cartesiano. Algum caso, né? Tem outros que são, por exemplo, cirurgia de LCA. Tu tem que tratar o LCA. Vai ficar achando coisa no quadril e no... né? Mas, então, aí sim, aí vai para fisioterapia. Acontece que são drenadas, a triagem é feita errada muitas vezes. A pessoa não deveria ir para aquele tipo de tratamento. Tem pessoas que deveriam ir para esse tipo de tratamento, tem pessoas que não deveriam. E aí então, tá errado desde o início do processo. Sabe que tu citou o Pilates, o treinamento funcional, acho que aqui se colocaria dentro desse arcabouço de modalidades o yoga também. Eu vejo que essas práticas, quando bem orientadas, porque a gente tem de tudo aí, né? Entre 8 e 80 tem 72 tipos de Pilates, 72 tipos de treinamento funcional, assim vai. Mas quando bem orientadas, elas têm talvez um detalhe que faça total diferença nisso que a gente está discutindo, que é a pessoa estar presente no que ela está fazendo e estar concentrada naquilo que ela está fazendo. E com base nisso também, prestando muita atenção ao padrão respiratório que determinados exercícios vão impor. Pilates tem muito claro isso, né? Treinamento funcional para algumas coisas de um jeito, para outras coisas de outro jeito, mas o Pilates tem muito claro esse padrão respiratório. Como o diafragma interage dentro de tudo isso que a gente está falando? Como que o padrão respiratório influencia? Trabalhar o padrão respiratório poderia influenciar isso? O diafragma é um músculo muito chave no nosso corpo. Então vamos falar, tudo que a gente estava falando de sistema nervoso central, do nervo vago, toda essa inervação. Olha só, o diafragma, a inervação dele é de nível cervical, C3, C4, C5. Só um parênteses. Por que é C3, C4, C5 lá na cervical, na vértebra 3, 4, 5, se o diafragma é lá no centro do corpo, né? E agora? Tempo. Que embriologicamente o diafragma já foi aqui em cima. Olha depois aí. A gente foi se desenvolver em cima. Quem tá me ouvindo não tá me vendo, né? Quem não tá vendo, quem tá no Spotify, mas não tá com a caneta próximo do queixo, ali bem no meio do pescoço. Isso aí. Então, essa é uma inervação. A outra inervação vem dos intercostais, os músculos que ficam entre as costelas. E a outra é do nervo vago. Então, o nervo vago é um baita de um delator do corpo. Um vigia da coisa. Um vigia da coisa. Então, o que acontece? Toda vez que o meu diafragma começa a ter um padrão respiratório mais rápido e mais apical, eu aumento a tensão cervical, aquela dos trapézios que tu falou. Porque quem é que respira rápido e curto? Quem tá em perigo ou quem tá de boas? Com certeza não é quem tá na praia. Exatamente. Então, isso leva lá um sinal, tudo é químico e físico no corpo, leva um sinal que o meu cérebro vai interpretar como, opa, tem um perigo por aí. Mas ele nem sabe o que é. Mas tem alguma coisa, porque tu mudou o padrão respiratório. Outra coisa importante, todas as vísceras abaixo do diafragma, todas, estômago, fígado, o intestino, é tudo sistema nervoso autônomo. Quando
entérico. Lembra que o autônomo se dividia, né? Então, o que acontece? Toda vez que o meu diafragma baixa para respirar, para encher os pulmões, ele fica massageando meus órgãos. E essa massagem, ela é imprescindível para o funcionamento da fisiologia dos órgãos internos. Só que cada órgão do corpo, eles têm 2 fáscias que revestem. Uma fáscia que é bem íntima deles, que fica bem coladinha, e tem uma outra que fica mais externa, que é a que vai dar conexão com as outras partes, porque eles têm uma mobilidade dentro do nosso corpo, eles não são rígidos, tem ligamento. Então, o que acontece? Essas fáscias, elas são extremamente inervadas, tem receptores que vão levar a informação lá para a medula e de lá vai subir até o meu cérebro também, levando informação de como é que tá o ambiente ali. Então, quando eu tenho uma respiração baixa, calma, esse massageamento tá de uma forma gostosinha, digamos assim, isso leva um tipo de informação. Isso é mecânica. Ou eu tô lá em cima com o meu diafragma e bombando ele, assim, respirando bem rápido, correndo de um assaltante. Qual é o tipo de informação que leva? Outro tipo de informação. E isso é mecânico, ó. É uma mecânica de subida e descida. Então, olha como a respiração tem essa questão, né? Importante. Eu vou fazer um parênteses no diafragma aqui que me veio uma outra questão. Pode ser uma viagem ou não, né? Vamos ouvir a especialista. Mas, e a cabeça projetada à frente dentro dessa lógica, assim? Tem alguma relação com toda essa cadeia? Porque noto que algumas pessoas que têm essa tendência de respiração mais alta também acabam ficando com essa cabeça mais projetada à frente. Uma questão postural, assim. Olha, uma cabeça projetada... A gente tem vários diafragmas, né? A gente tá falando de diafragma músculo. Então, a gente tem o diafragma, que é o assoalho da boca, aqui embaixo. A gente tem o diafragma, que é a entrada cérvico-torácica, ali em cima da clavícula, o diafragma músculo e depois o assoalho pélvico, né? Então, a gente tem vários tipos, né? Então, essa projeção mais à frente vai ter já uma adaptação muscular dessa pessoa. Mas o que acontece? Quando uma pessoa pensa faça um exercício assim, pensem no pé de vocês estão de pé, e vocês inclinam o peso do corpo para frente. Quando vocês ficam sempre inclinados assim, a parte posterior ela vai ter que estar sempre meio ativada para te puxar para trás, senão a gente cai de cara para frente, digamos assim, né? O diafragma, mecanicamente, ele se insere nas primeiras vértebras lombares, ali na última torácica, ali naquela região. Então, essa questão... E isso aí, a cabeça pende para frente, né? Então, pesada, inclusive, então, na maioria dos casos. Tu vai ter que fazer um empilhamento que um vai jogar para frente, outra musculatura vai puxar para trás e tem uma parte de cima que tá para frente também. Então, é todo um balanço de compensações que vão acontecendo e o pé é uma coisa tão importante. Porque assim, ó, uma pessoa que ela é insegura, ela não tem o pé no chão bem cravado. Bem, com todas as bordas. E isso eu aprendi, vocês não sabem onde, nas minhas práticas de Qigong e Tai Chi Chuan. Porque o pé tem uma distribuição... porque assim, sempre tem aquela história do yin e do yang, né? Então, quando tu tá de pé fazendo uma prática, a parte que tu aterra no solo, né? É a parte que tem que ficar fixa. E quando tu aperta teu pé no chão, tu sente muita estabilidade. Te dá uma sensação, que daí é interocepção, porque, claro, eu tô segura, aterrei meu pé e eu vou mexer a parte de cima para a outra fluir. Então, uma parte é fixa e a outra flui. E isso vai se mudando conforme o exercício vai acontecendo. Só que é muito interessante começar a ver isso também nos pacientes. Por quê? Porque tem muita gente que pisa mal e às vezes é um pouco insegura. E às vezes tu pergunta, tu é meio medroso, assim, tu é uma pessoa assim, que passa muito trabalho para tomar uma decisão, assim, porque isso tem a ver com o meridiano do rim. E o rim é ligado ao medo, digamos assim. E hoje, quem trabalha com dor, o medo tem a ver com a amígdala, que é aquela parte cerebral que a gente estava falando que desperta quando tu tá com uma coisa de medo vinculada. Então, tudo que tu vai fazer a primeira vez, a amígdala tá tri-excitada, assim, porque ela fica pensando assim, a primeira vez que eu tô aqui, será que
que vão me perguntar alguma coisa que eu não vou saber responder? Será que o Diego vai me falar uma coisa e a gente vai ter que cortar? Porque, sei lá, tu entendeu? Só que não é minha primeira vez aqui, né? Mas a primeira vez a gente fica, né? Pensando um monte de coisa. Fica todas, na verdade, né? Sempre tem um certo nível, assim, mas vai aprendendo a controlar isso. Mas o que eu quero dizer? Que aí que é a grande loucura, ó, Diego. Imagina que um pé bem enterrado no chão, que tu usa bem ele, a musculatura, tu te sente mais seguro, a sensação que te traz de segurança, porque eu tô com o pé bem postado no chão, do que uma pessoa que tem um pé, ó, meio solto, que não tem uma postura boa. Isso me traz uma insegurança. Então, a forma que a pessoa pisa no chão, ela é bem importante. E a forma que a pessoa aperta a tua mão. Também. Agora botei. Mas é a jogada, é a Quem tá nos ouvindo agora, pessoal, por favor, não apertem a mão das pessoas quando vocês forem cumprimentar de uma maneira solta. É ou não é? É, broxante. Não dá uma coisa ruim assim. Dá. Chega lá, vai apertar a mão assim. Não dá, né? É ruim. Passa... Na verdade, não passa confiança muitas vezes. Quando tu tá te apresentando pra alguém, essa pessoa te cumprimenta, ela te cumprimenta meio que parecendo que ela não quer te cumprimentar. Tu já fica meio assim, né? Isso é comportamento, né? É comportamento. E é como essa pessoa tá se posicionando pra ti. Não te olha nos olhos, baixa a cabeça, dá a mão Imagina solta. que tu é um grande empresário, tá? E tu tem que contratar uma pessoa. O que essa pessoa da mão mole te passa com a mão mole? Eu sou uma pessoa de atitude? Qual é a intercepção lá dentro que ela tem? Eu não tenho muita... Tem medos, tem receios, né? Uma pessoa firme. Uma insegurança daqui a pouco, não sabe muito bem como vai se portar, né? Fica sem jeito. Exatamente. Então, olha como é complexo tudo, né? Então, digamos que o sistema musculoesquelético ele é recheado de sensações e emoções, né? Se a gente for pensar em tudo isso, né? E tudo ligado por sensores, né? A gente é cheio de sensor por tudo que é lado. A gente tem os 12 pares cranianos na cabeça, que um vai estar ligado com a audição, outro com o olhar, outro com a fala. Então, cada um tem uma abertura específica para dar atenção a alguma coisa que a gente precisa no meio. Então, a gente é uma adaptação direta do meio para sobreviver. E a gente não se vê isso, porque a gente não se acha que é bicho, né? A gente é um bichinho. Só que a gente é racional, né? Pelo menos parcialmente. Alguns. Falando nisso, passamos há pouco pelo Dia dos Namorados, estamos falando de sentimento. Como é que fica o coração dentro desse jogo todo? Há pouco tempo estava tendo acesso a alguns materiais, até alguns deles bem antigos, mas em virtude de novas tecnologias descobriram os neurônios, digamos assim, do coração, né? Como funciona essa rede toda, como é que o coração interage com isso, com a coluna. Eu sei que tem algumas informações aqui pra gente devanear um pouquinho. Bom, o coração, como qualquer outro órgão, ele tem um lugarzinho ali, ele tem um nicho, né, dele. E ele é um órgão essencial, na verdade, todos são, mas aqui o coração bombeia, faz a circulação andar. O coração, ele tá muito ligado também a essas questões emocionais, porque quando tu fica nervoso, ele aumenta a frequência cardíaca, né? A gente sente o coração bater mais forte quando tiver uma pessoa que gosta. Ele é um órgão que é muito ligado à questão emocional e não é de hoje, né? Porque sempre... Tanto que tem coraçãozinho pra cá, coraçãozinho pra lá. Quando vaza, né? Ele mostra, ele expressa as emoções, né? Simbolicamente, digamos assim. Mas vamos pensar que mecanicamente ele é super também importante e ele não é pensado em mobilidade dentro do corpo, né? Mas ele tem ligamento diretamente, ele senta em cima do diafragma, né? Ele tá, assim, sentado em cima do diafragma, postado em cima, tem um ligamento direto, ligamento que nem ligamento. É que às vezes você pensa, mas tem ligamento, sim, o fígado tem ligamento com as costelas e assim por diante, tá? E então o coração, ele tá ali naquele meio, então toda vez que quando eu puxo o ar, quando eu respiro fundo, né? Meu pulmão enche, o diafragma baixa e o coração meio que se estica um pouco. Então, ele tem essa mobilidade da parte superior à parte inferior, ele se estica e volta. E ele tem em volta dele o pericárdio, que é uma serosa bem grossa, assim, que fica protegendo o miocárdio, né? A musculatura do coração.
e esse pericárdio ele tem uma inserção a nível torácico. Então, veja como é importante, como a gente falou assim, quando eu respiro, ele aumenta no diâmetro superior e inferior. Longitudinal, pode dizer? Longitudinal. Ou quando eu faço, por exemplo, um gato-camelo. A mobilidade torácica ali? Isso. O que vai acontecer com o coração? A gente não pensa, né? A gente pensa só, vou ganhar mobilidade torácica. A gente pensa nos esqueletinhos, na coluna. Mas olha tudo que está acontecendo dentro do corpo. Ou seja, uma pessoa que é cifótica, mais deprimida, mais fechadinha, tá lá com aquela emoção fechadinha no peito. Uma pessoa que é mais para frente, que tem uma boa mobilidade torácica, que consegue fazer uma rotação boa, tem uma boa mobilidade da caixa, parece uma pessoa que se move mais, que parece ter uma postura de uma emoção mais para cima do que uma pessoa que é com a caixa fechada, digamos assim. Porque quando tu vê uma pessoa com a caixa fechada, caixa torácica fechadinha, cifótica, por exemplo, ela olha para baixo, né? E isso não remete a uma coisa muito feliz, digamos assim. Ou um estado emocional momentâneo daquela postura. Agora, uma pessoa com o peito aberto, mostrando o coração para frente, digamos assim, claro, é muito romantizado, né? Mas essa é a nossa ideia, né? A ideia. É, para ilustrar a ideia. Se mostra uma pessoa mais receptiva, mais alerta, mais pronta para uma atitude, né? Realizar algum fazer. E uma situação daqui a pouco de uma angústia, da pessoa realmente sentir que tá com uma pressão no peito, tá com o peito apertado. Existe relação disso realmente? Ou até mesmo sentir uma dor nas costas por conta de uma situação como essa? Essa é a interocepção. É o que eu tô sentindo. Esse, assim, um nó na garganta e aperto no peito pode ser uma interocepção, uma sensação interna que tá te gerando esse efeito físico, porque tu sente isso. E às vezes, sabe como é que tu sabe se isso é emocional ou não? Tu não precisa saber o que é com o paciente. Tu chega e fala assim, tu sabe o que tu pensa e que te gera essa sensação? Às vezes a pessoa fala assim, eu sei, não quero nem pensar, porque gera sensação. Tá emocional, entendeu? Não tem nada mecânico, físico. Só que com o tempo, imagina uma frequência cardíaca sempre muda. O músculo é um coração. Ele vai mudar a estrutura também. Ele pode tensionar a parte das costas, sim. E a gente sabe que hoje tem muita relação com os nervos, né? Os nervos, eles não saem da coluna e vão direto no músculo. Os nervos, eles se ramificam e vão para os órgãos internos. Então, eu posso sim ter uma dor musculoesquelética em função de um órgão interno. Mas não quer dizer que esse órgão está em falência, alguma coisa assim. Quer dizer que ele não se movimenta, ele não está livre como ele deveria. Ele está momentaneamente fora do padrão funcional dele, digamos assim. Exato, ele pode estar com uma rigidez, digamos assim. Mas em função, como é que eu trato isso? Com movimento. Mas e aí, quando o profissional de educação física e o fisioterapeuta não são os profissionais de primeira escolha? Quando não são? Quando não são. A pessoa está sentindo essa dor, ela vai no médico e vai tomar um remédio. Vai tomar um remédio. E aí? E aí? Aí um dia o remédio já não está funcionando tão bem. Pois é. Ou tá ludibriando e tratando um sintoma. O que eu enxergo toda vez que a pessoa começa a tomar um remédio que vai ser para a vida toda, e existem vários, a pessoa já... Será que a gente pode falar sobre isso, Diego? Não sei. Não sei, é bomba na mesa. E sem nenhum demérito à medicina, né, pessoal? Obviamente, com todo respeito. Mas a gente tá acontece? Discutindo cenários aqui, devaneando. O que eu faria e faço na minha família? Não se escravizar tanto. Tem os cuidados médicos, mas assim, tu vai tomar o resto da vida esse remédio aqui. E tu não vai mudar nada. O negócio é tomar esse remédio e deu. Tu não tem que mudar nada. Uma vez, um dia se minha mãe escutar isso, ela vai ficar de cara comigo. Peguei minha mãe com um pratinho assim do lado dela, cheio de remedinho assim. Já tava no omeprazol? E quando começa o omeprazol já tem um kit, né? Não, aquela ali, ó, já tinha, eu não sei, tinha uns 7, 8 remédios.
Foi bem ruim de olhar aquilo. E aí eu falei assim, nossa, se bota um leite, vira aqueles cornflakes, sabe? Aqueles... Parecia assim, mãe, mas que tanto remédio tá tomando, mãe? Ah, isso aqui o doutor me passa. Eu falei, tudo bem, mãe, mas assim, pra que é tudo isso? Ela não sabia pra que era cada um daqueles. Ela só tomava. Isso eu já acho um erro tão ruim. Porque a pessoa tem que saber, isso aqui eu tomo porque a minha pressão é isso. Esse aqui eu tomo pra ajustar, pra eu dormir. Esse aqui eu tomo pro colesterol. Esse aqui eu tomo pra refluxo. E muitas vezes essa interação vai fazendo desbalancear outra coisa, que daí bota outro pra balancear o outro, e assim vai, né? Porque um remédio, ele não... Por exemplo, assim, por exemplo, assim, eu tenho sistema A, B e C. Uhum. Eu tenho um remédio que é pro sistema A. Mas ele não vai chegar só no sistema A. Ele vai chegar no B e o C também. E aí ele vai alterar o B e o C. Aí o outro que era pro B já vai chegar. Então, um remédio é uma química. Vai sempre ter algum efeito que não é desejável para outras áreas. Esse é o problema de remédio. Então, assim, tu tem que usar o tempo que tu tem que usar, mas tu tem que descobrir o que tu pode fazer para melhorar, para parar de usar aquilo. E a cultura não é assim. Tu vai ganhar um cliente pro resto da vida. É ad eterno. Exato. Claro que tem casos que obviamente precisam, claro, né? com certeza. Casos de hipertensão arterial, enfim, essas coisas que realmente são crônicas. O que a gente está questionando aqui é algo que daqui a pouco não tem um diagnóstico tão preciso e deveria ser utilizado para ser sintomático e acaba se estendendo e virando de uso crônico. E a gente sabe que, na realidade, aqui no Brasil, pelo menos, muitas pessoas vinculam um remédio a determinado sintoma e às vezes até sem a prescrição do médico elas seguem tomando e se medicando, né? O que é um problema grande aí, né? Que a gente vem combatendo, mas é uma questão de se pensar. É uma questão de se pensar. Claro. Hoje, Diego, se a gente for ver, né? Tem comercial de remédio na TV. Pois é, né? Será que deveria? Eu fico pensando, quando eu vejo um comercial na TV, eu penso assim, nossa, que coisa, né? Então é só tu chegar lá, assim, pernas pesadas. Eu estava vendo um muito engraçado. Você sente suas pernas pesadas? Daí eu olhei a TV, tinha um elefante grudado nas pernas de uma mulher andando, assim. São bem criativos sempre. Super! Daí, pum, aparecia o nome do remédio e tal. Eu falei, caramba, o que é isso aqui? E induz, de certa forma, um uso crônico, porque ele vai dizer assim, ó, se persistirem os sintomas, consulte seu médico. Que é óbvio, falam isso porque tem que dizer também. Sim. Mas o que está incutido nessa informação? Se não persistirem os sintomas, segue tomando e não precisa do médico. É isso que está dito, né? É verdade. E seja feliz. Seja feliz. E aí daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai lá saber o que vai acontecer e de repente é um problemão maior, enfim, de coisas que talvez pudessem ter sido pensadas de uma maneira diferente. Quer ver, ó, fechando todo o pensamento, aquela coisa da pessoa se fazer o autoconhecimento e parar. É mais fácil tomar uma drágia de um remédio e dizer, do que começar a caminhar na praça para melhorar a circulação das pernas, melhorar a força das pernas. Ela vai se sentir melhor fazendo uma atividade. 20 minutinhos por dia. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas não param para pensar assim, mas qual é o real, o que eu deveria realmente fazer? Aquilo dá trabalho e caminhar. É melhor tomar aquele remedinho ali. Porque as pessoas, elas não se empoderam de si mesmas. Se tu arranjar uma receita mágica para qualquer coisa, tu vende. Esses dias eu estava assistindo um vídeo da Casa do Saber, que era uma provocação. Eles trabalham muito com isso, né? E aí a professora, se eu não me engano, psicóloga, estava defendendo uma ideia no vídeo de que pensar dá muito trabalho e as pessoas não gostam de pensar. E era justamente isso. E ela problematizava isso, né, com base em outros pensadores, enfim, e trazia essa questão. A maioria das pessoas não gosta de pensar, ela não gosta de parar para pensar, ela quer fazer as coisas da maneira mais fácil, quer fazer as coisas da maneira mais automática, quer fazer as coisas realmente sem gastar energia. Pensar é um trabalho para poucos, e autoconhecimento é um trabalho para poucos. Para as pessoas que realmente se sentem cutucadas, ou enfim, né, e que elas vão em busca disso. Se a gente for fazer esse fechamento dentro dessa história toda, muitas vezes a gente não é incentivado a fazer isso, né? Desde a educação básica. Tu é incentivado a resolver um problema daquela maneira, com aquela fórmula dentro que é apresentado.
Tu não pode, na realidade de colégio, também não sei se a gente pode falar sobre isso aqui, vai ser o podcast da polêmica, mas muitas vezes não é tão aceito ou tão bem visto que tu tente procurar outra alternativa, a tua alternativa de resolver aquilo. Tu precisa, as regras são muito claras, são feitas dessa forma, e é assim que a banda toca e é assim que tu tem que fazer, tu tem que replicar dessa mesma maneira. E isso, de certa forma, tira um pouco dessa criatividade, desse individualismo que em certos momentos é muito importante, né? Claro, senão todo mundo fica igual. Imagina se todo mundo fosse igual, não tivesse diversidade de opiniões e de... O que seria do azul se não houvesse o amarelo? Exatamente. Isso aí. Esses dias eu tava ouvindo uma palestra de neuromarketing, pensa. E aí eu ouvi um professor falando, agora eu não me lembro o nome dele, mas era muito legal de ouvir ele. Pena que não me lembro. E ele disse que tinha ele chamava de estratégia, se não me engano, do búfalo manco. Assim, mas o que é a estratégia do búfalo manco? Né? Era assim, ó, por exemplo, um leão tem que caçar, tem que sair para caçar e tem um monte de búfalo, né? Como o leão é bom para dar exemplo. O leão é ótimo. E ele já tá meio cansadão e o nível de energia dele já... Final do dia. Ele tem que... Precisa comer. Ele precisa comer um negócio. E aí passa aquela manada e aí ele... Daí assim, ó... Ou ele vai pegar um filhotinho, que vai ser uma presa um pouco mais fácil, mas vai dar menos energia porque é menor. Mas assim, tipo, ele gastaria... Ele tá com 10 de energia, ele gastaria para pegar aquele filhotinho uns 4... E aí ganharia mais um comendo o filhotinho, digamos assim. Ele ia continuar com a energia meio baixa. Mas se ele fosse pegar um adulto, a briga ia ser mais acirrada e ia gastar também energia. E daí por que a história é isso? Porque a melhor opção sempre era o búfalo manco. Mas por que ele disse isso? Achei genial. Porque quanto mais mastigada tu der a história pra pessoa... mais tu vai conseguir vender a tua ideia, digamos assim. Não adianta tu fazer o cara pensar muito, muito, muito quando tu quer mostrar uma ideia nova, tu tem que dar essa ideia muito mastigada, trilha, que é o búfalo manco, entendeu? Entendi. Não adianta ir lá brigar com não sei o que, eu chegar assim, não, agora eu tenho uma super... E aquilo ali não vai fechar na ideia. Se tu quiser vender a tua ideia de uma forma, mas tu tem que ser muito mais acessível, porque o cérebro da pessoa vai te... se conectar muito mais rápido. Búfalo manco. Eu adorei. Faz sentido, né? Porque ninguém quer gastar energia pensando muito. Tem que dar uma mastigadinha. Incrível. Os caras são fenômenos. Pessoal, esse foi o nosso B-Pro extraordinário de devaneios comigo e com a Manu. A gente contemplou uma série de ideias anotadas nos alfarrapos de várias conversas nossas que foram ficando. A gente tentou fazer uma costura dessas ideias e contemplar todos esses assuntos. Eu tenho certeza que na cabeça da Manu, assim como na minha, vários outros surgiram, o que talvez nos dê pano para manga para outros momentos como esse. Agradeço a presença de todos vocês que nos acompanharam até aqui. Manu, muitíssimo obrigado e até o próximo podcast. Valeu! Muito obrigada, valeu!